Olá e bem-vindos ao Olá Europa TV. Eu sou o Márcio Delgado de Londres e lá de Portugal a minha queridíssima jornalista Luciana Quaresma, já a postos. Olá, Luciana. Tudo bem? Tudo ótimo. Como é que você tá? Como é que tá Portugal? Como Mais é que um tá o seu Olá dia? Europa, não é? Mais um Olá Europa, é verdade. Mas é tão bom, eu acho que a gente tem aprendido tanta coisa. Inclusive hoje, Luciana, é um tema bem interessante. Nós vamos conversar sobre como alugar apenas um quarto em Londres. Tem isso em Portugal? Tem. Aqui também tem isso e cada vez mais, porque os aluguéis estão muito caros, cada vez mais caros. Então, muita gente é obrigada a, ao invés de alugar um apartamento, alugar um Uhum, quarto privado. Alguns já vêm com, tem uma casa de banho também privativa, outros têm que dividir a casa de banho, o que é o mais comum. Normalmente tem um quarto e depois divide-se a casa de banho, o banheiro, a casa de banho aqui em Portugal, e divide-se o de banheiro e o restante da casa. Mas o quarto é privado, ou seja, só para aquela pessoa. E cada vez uhum. mais as pessoas têm procurado isso, porque, como eu disse, os aluguéis estão muito caros. E imagino que em Londres também seja assim, né? Porque acho que os quartos, mesmo para alugar um quarto, não é barato em Londres. É verdade, é verdade. E o que acontece também, Luciana, às vezes, é porque precisa depósito, porque precisa um fiador no contrato, né, de uma casa inteira, fica até mais difícil. Mas para responder perguntas, para falar para a gente como é que funciona realmente isso, hoje nós teremos aqui a brasileira Ana Fretia. Ela que veio para Londres como estudante e hoje é uma empreendedora ajudando outros estudantes, pessoas como eu e você, a encontrar moradia. Olá, Ana, tudo bem? Oi, Márcio. Oi, Luciana. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. Seja Quanto tempo de bem-vinda, Londres, Ana. Ana? Olha, obrigada. Já são mais. Eu saí do Brasil em 2010, fiz uma passagem pela Austrália de cerca de 2 anos e depois eu vim para Londres. Então, no total, eu estou fora do Brasil há 10 anos, sendo esses últimos 7 anos em Londres. E quando você chegou, você dividia a moradia com os outros? Foi assim que você começou em Londres, alugando um quarto? Como é que foi isso? Sempre alugando, sempre dividindo. Na verdade, acho que tem duas questões que fazem com que as pessoas dividam quarto, dividam a casa, né? No caso, aluguem um quarto numa casa compartilhada. A primeira é justamente essa questão do aluguel ser muito alto, né? A gente sabe que Londres tem um dos aluguéis mais altos do mundo. E a segunda coisa é aquela questão, a pessoa acabou de chegar, ela ainda não sabe onde ela vai trabalhar, ela não tem uma conta bancária aberta no país, ela não tem um emprego muitas vezes, né? Às vezes, quando a pessoa vem com um emprego, normalmente ela já tem uma ajuda da empresa para alugar uma casa. Quando ela chega aqui com a Uhum. vontade de começar a vida, ela não tem nada, ela não tem crédito, ela não tem histórico, então acaba sendo a forma mais fácil de começar a vida num país, né? Num país de fora, o que facilita com que muitas pessoas acabem alugando um quarto inicialmente. E até a Ana, para muita gente também é uma forma de não estar sozinho, né? Você acaba por dividir, tem outra pessoa na casa, ou mais de uma pessoa. Aqui, por exemplo, em Lisboa, acontece muito nos apartamentos que são grandes, tipo o meu apartamento, por exemplo. No meu prédio tem é um exemplo. No quarto andar, são vários quartos e eles alugam cada quarto para uma pessoa. São normalmente estudantes ou jovens ou pessoas que vêm. Inclusive, tem uns brasileiros que chegam, não tem onde morar, não conhece ninguém. Como você falou bem, às vezes não tem nenhum emprego e precisa de uma coisa mais em conta. E o alugar um quarto acaba numa casa compartilhada acaba por ser a melhor solução, né? Com certeza. Acho que vem essa questão toda de começar uma vida do zero. Muitas vezes a pessoa vem sozinha, porque ela não pode contar com um amigo, com o seu pai, né, o seu parceiro, sua parceira. A pessoa chega aqui querendo começar uma vida do zero e ela não sabe nada como funciona, né? Então, realmente, tem essa questão mesmo da ajuda inicial que a gente sempre precisa.
E tem também essa questão cultural, né? Poxa, eu quero conviver, vou morar num país diferente, quero conhecer pessoas daquele país, ou quero conviver com pessoas de outras culturas. Então, acho que a pessoa que está aberta a esse tipo de acomodação, ela acaba aprendendo muito mais e ela acaba se adaptando muito mais fácil ao país que ela acabou de chegar também. E quanto, Ana, é mais mais ou flexível? menos assim, em média, para quem está assistindo a gente no Brasil, está pensando em ir para Londres, está pensando de repente em seguir as nossas dicas aqui e alugar um quarto, de repente, porque é o que funcionaria melhor para essa pessoa, média para alugar um quarto em Londres, no centro de Londres, porque obviamente faz diferença, né, Ana? Você vai explicar. Uhum. No centro de Londres é um valor, um pouquinho mais afastado é outro valor, ainda mais afastado é outro valor. Mas eu estava fazendo uma pesquisa para o programa e vi que tem, assim, cerca de pelo menos 700 pounds, 700 libras para alugar um quarto, né? Não é barato. Na verdade, é isso mesmo, Luciana. Claro que sempre depende da área, né? A área central de Londres, a Zona 1, vamos supor que Londres seja um alvo, né? Então, o meio do alvo ali, que é a Zona 1, dificilmente alguém aluga um quarto naquela área, a não ser que a pessoa realmente tenha muito dinheiro. É a parte bem central, onde fica a maioria dos lugares para se visitar, os museus, né? As atrações Os turísticas. pontos Então, turísticos. exatamente, dificilmente alguém aluga naquela área, mas tem gente que aluga, né? Claro que quanto mais fora, então, zona 2, zona 3, né? Quanto mais a gente vai se afastando desse miolo, mais barato é. Consequentemente, as pessoas conseguem fazer suas vidas nesses lugares. Então, se eu conseguir um trabalho na zona 3, é claro que é muito melhor trabalhar na zona 3, não preciso pagar esse transporte também, né? E acaba pagando um pouquinho mais num quarto melhor. Eu diria que para a pessoa que está chegando aqui, os quartos variam provavelmente entre 500 libras até 1.000 libras ou 1.200 libras, depende do que a pessoa procura também, se tem banheiro privado, né, se ela tem um jardim, muitas casas têm uma balcony, que eles chamam que seria uma sacada, então claro que isso tudo acaba aumentando o valor da propriedade, né, do próprio quarto. Então, pelo menos o mínimo 500 libras. Somente de aluguel, fora que o Márcio comentou uma coisa importante, que é a questão do depósito. Em Londres, todo mundo tem que pagar a maioria das pessoas tem que pagar um depósito, né? E esse depósito Aqui pode também. variar entre uma semana, 2 semanas, até 6 semanas do valor do aluguel. Então, tem que colocar isso aí na listinha de planejamento também. Que esse Aqui depósito, na em verdade, Lisboa Luciana, também, e às vezes é 1 ou 2 meses de isso, depósito. no Brasil a gente chama de calção, né, gente? Para quem estiver em casa, Calção, estiver aqui perguntando, mas também. que depósito é esse? É um É o calção que a gente chama calção. no Brasil. E olha, Sabe que uma tem coisa uma coisa importante que a Ana falou. Pode falar, Aninha. Sabe que tem uma coisa muito interessante também, que muitas pessoas não pensam nisso, é a questão das contas, né? Esse seria o valor do aluguel do quarto, mas muitas casas aqui, elas cobram as contas separadas. Inclusive, parece ser uma coisa muito Hum. antiga, mas várias casas ainda têm uma maquininha de gás e de eletricidade pré-pago. Então, Aqui eu quero... também. Aham. Então, esse controle acaba ficando assim, não queremos gastar tanto, então todo mundo fica economizando ali, tem que ir lá botar o gás, 10 libras, 15 libras, né? Então, esse seria somente o valor do quarto, sem as contas, ou a pessoa tem que ver antes, pesquisar e negociar com as contas já inclusas nesse valor. É tipo carregar o E, celular, não é? Você tem que colocar crédito, senão fica no escuro. É E não isso tem como mesmo. e aquecer Ana, água. você tem muita procura acaba por ter muita procura de brasileiros ou todas as nacionalidades querem, acabam por muitas vezes optar por essa, ou seja, por alugar um quarto ao invés de um apartamento? Na verdade, eu morei em Londres em 2004. Eu vim estudar aqui, fiquei por 2 anos e eu voltei para Londres em 2013. Então, eu vi uma grande diferença nesse mercado de acomodação. Naquela época de 2004, tinha muito brasileiro alugando quarto. Já em 2013, teve uma lei nesse meio tempo, entre 2004 e 2013, teve uma mudança na lei de imigração, ficou mais difícil para os brasileiros virem morar na Inglaterra, já não era permitido trabalhar aqui, então teve uma migração muito grande dos brasileiros para a Irlanda. Hoje em dia, eu diria que 90% dos meus clientes são britânicos, é claro que varia a agência, tem agências focadas em brasileiro, mas esse é o tipo de acomodação para todo mundo, justamente, né, como comentamos antes, o valor do aluguel aqui é muito alto. Então, as pessoas, os britânicos, né, eles é muito cultural aqui. Quando eles fazem 18 anos, eles saem da casa dos pais. Eles vão para a universidade e eles vão morar sozinhos. Então, é o primeiro choque, é a primeira vez que eles têm que morar em algum lugar.
eles acabam mudando, vão morar sozinhos num quarto alugado. Os estrangeiros, e aí entram os brasileiros, né, que são europeus, que na verdade eles têm todas as cidadanias possíveis, espanhola, portuguesa, são os brasileiros que moram aqui hoje também. Então eu diria que no meu caso, na minha agência, 90% são britânicos, e eu diria que eu tenho talvez 2% de clientes brasileiros, é uma porcentagem muito pequena. Uau! E o que é Ana, é preciso, mais Ana, flexível? para, em termos de documentos? Desculpa, Márcia, mas para quem está Claro, assistindo, claro. saber, tipo assim, o que eu preciso mostrar, o que eu preciso pagar. Eu pago, ou seja, tem o Comprovar. calção, mas mais o quê? Porque às vezes, por exemplo, aqui em Portugal, muitas vezes você tem o calção. Tem que adiantar uma renda. Depende, é de caso a caso, mas é comum isso acontecer. Ou seja, então você acaba por, às vezes, pagar adiantado 3 aluguéis. Aí também é assim? Depende da agência, sim, mas no geral as pessoas pagam um depósito para segurar o quarto. Esse depósito, ele, né, como eu comentei, ele varia, ele pode ser entre 1 semana, 2 semanas ou até 6 semanas de aluguel. Quando a pessoa muda, ela paga o aluguel adiantado, que normalmente é o primeiro mês, e aí ela paga separado as contas, caso ela tenha. E, claro, tudo vai depender da negociação, como falamos, né? Tem um sistema hoje que chamado zero depósito. Algumas agências, elas têm esse zero depósito. O cliente paga uma taxa, que normalmente equivale a 1 semana de aluguel, e ele assina um contrato se comprometendo a depois que ele sair da casa, se tiver algum dano, ele precisa pagar do bolso dele tudo que foi quebrado, enfim, né, foi avariado. E aí, caso ele não pague, esse próprio seguro, ele entra com processo contra o cliente. Então, tem essa possibilidade de começar com zero depósito, mas é um pouco raro ainda, acho que é uma coisa muito inicial. Quanto à questão de Uhum. documentação, normalmente tem que ter, obrigatoriamente, o visto, o passaporte, né? E caso a pessoa precise do visto, um visto, ou o settlement, que é o que foi lançado no passado antes do Reino Unido sair da União Europeia, Do né? Então Brexit. eles lançaram isso, eles saíram, todas as pessoas residentes aqui há menos de 5 anos tiveram que aplicar para um pre-settled e morando mais do que 5 anos esse settlement, que dá essa garantia de todas essas pessoas viverem aqui e trabalharem, morarem e trabalharem. Então, isso é obrigatório hoje, né? Tem que ter o direito de morar e trabalhar no Reino Unido. E após tem que ter, claro, contatos de pessoas que moram aqui, um contato de emergência, normalmente aqui e no seu país de origem. A pessoa normalmente tem que aplicar, mostrar a documentação de trabalho, só que como eu comentei, né, algumas agências aceitam mesmo porque a gente entende. Quando a gente trabalha com quarto, a gente sabe que esse mercado, muita gente acabou de chegar, e a pessoa fala, eu acabei de chegar, eu ainda não tenho um emprego, e aí a gente pede para fazer a atualização dos documentos, normalmente a gente faz um contrato mais curtinho, que cubra esse período do aluguel que ela pagou, e utilizaria o depósito caso tivesse algum problema, né? Mas isso aí, assim, raramente a gente tem algum problema, são documentos mais básicos mesmo. Mas, para quem quer alugar, algumas agências são mais rígidas, elas exigem que a pessoa tenha o comprovante de emprego, o payslip, né, que é o comprovante de renda que ela recebe todos os meses do trabalho, tem que ter um valor X que equivale, por exemplo, ao valor que ela paga o quarto, enfim, eles fazem uma conta que ela tem, né, tem que ser qualificada para pagar o valor do aluguel dentro daquele salário que ela recebe. Mas normalmente são esses documentos iniciais mesmo. Luciana, uma última dica que eu deixaria, como experiência pessoal, tá? Para quem estiver pensando em alugar um quarto, seguir o que a Ana falou. Lembrar que Londres é como esse alvo, que o meio do alvo, a bolinha do meio, a zona um, como é chamada aqui, é muito mais cara, a zona 2 é bem mais barata, mas tome cuidado, porque, por exemplo, se você alugar um quarto na zona 2 no sul de Londres, mas você for para uma escola no norte, ou em outra área que precisar atravessar a zona um, ainda assim, mesmo você não saindo do metrô na zona um ou do ônibus, você vai pagar o custo da passagem, incluindo a Zona 1. Então fica bem mais caro, deve levar muito tempo, né, Luciana? Mas foi muito bacana hoje aprender um pouco mais como é que funciona isso aqui em Londres, de como alugar, não é, Luciana? Um quarto. Com certeza, Ana, muito obrigada. Vamos voltar a fazer aqui outras entrevistas com você para pegar ainda um pouquinho mais de informação para quem está pensando em morar em Londres. E, obviamente, a Ana é um excelente contato para começar esse processo.
Muito obrigada, Ana. Márcio, mais uma vez, um prazer. A gente está aqui juntos no Olá Europa. E obrigada a você que está acompanhando a gente. Não esqueça de seguir a gente aqui no nosso canal. Mande para os amigos, mande para a família. A gente também está no Instagram e no Facebook. Acompanha, segue a gente lá, porque a gente vai estar sempre dando também dicas, mostramos outros assuntos de que estamos falando, coisas que estamos preparando para vocês também. E se quiserem mandar sugestões de temas que vocês querem que a gente discuta aqui no Olá Europa, fiquem à vontade, o canal é de vocês. Mais uma vez, obrigado e até o próximo Olá Europa!